Olá, gente, seja muito bem-vindo ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos um tema muito legal aí, que com certeza vai ter a ver com o seu dia a dia. Olha só, relação de consumo e companhias aéreas. Será que você já teve aquele desprazer de chegar na porta da aeronave e não conseguir embarcar porque o avião estava lotado, foi vendido mais assentos do que você imaginava? Ou você chegar para uma conexão e você ser surpreendido de que seu voo não vai sair no horário? Ou chegou também de viagem, quem sabe cansado, cadê suas malas, cadê a sua bagagem? Foram extraviadas. Vamos aprender tudo hoje a respeito desse tema. Para isso, temos um convidado muito especial, é o Dr. Antônio Silva Júnior. Ele é especialista em Direito Público e está aqui hoje conosco, voltando ao nosso programa, não é não, doutor Antônio? Gostaria de agradecer mais essa oportunidade. É uma honra para mim estar aqui com o senhor e poder trazer esses temas que são tão relevantes para o nosso cotidiano. Temos uma pergunta já aqui, já interessante, hein? Qual a legislação aplicável às relações de transporte aéreo? A gente consegue ditar aí para o nosso telespectador? Diretamente, a relação é de direito do consumidor. Isso veio de uma evolução jurídica. Primeiro, em 1929, nós tivemos a Convenção de Varsóvia, que depois foi incorporada, entre aspas, foi incorporada ao direito brasileiro pelo Código da Aeronáutica Brasileira. E depois a gente tem o Código Civil, nas relações residuais, mas, em regra, o Código de Defesa do Consumidor. Então é ele que vai ditar as normas desses possíveis abusos e excessos das companhias aéreas. Isso, é porque assim, como essas relações de transporte aéreo são internacionais, a gente teve a evolução, como eu falei, por exemplo, da Convenção de Varsóvia, de orientar de forma niveladora essas regras. Então, a gente tem algumas regras que são básicas e temos o Código de Defesa do Consumidor que trata da relação individual entre consumidor e a empresa aérea. Então é uma relação de consumo. Isso, é uma relação de consumo. Mas assim, então, na prática, como é que vai ser o reconhecimento dessa prática, dessa relação de consumo? Os efeitos, dessa relação de consumo. O primeiro deles é que o Estado, pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhece que o consumidor é uma parte mais fraca da relação jurídica. Hipossuficiente, né? Hipossuficiente. É a parte mais fraca em relação à empresa. A empresa detém o conhecimento técnico a respeito das aeronaves, o controle do aeroporto, o controle das bagagens, dos assentos. Então, o legislador reconhece juridicamente essa hipossuficiência. Também a gente tem as questões processuais. As relações processuais são quando o ônus probatório fica a cargo da empresa. O que é isso? Eu tive um problema na minha companhia aérea e tive que processá-los. Quem vai ter que provar a situação vai ser a empresa e não a mim, que sou o consumidor. Entendi. E a responsabilidade? Objetiva, subjetiva? Tem que comprovar a culpa? O Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade objetiva para esses casos. Essa responsabilidade ela é aquela que você independe de comprovação de culpa ou dolo para que a empresa tenha que indenizar o dano causado. Muito importante isso. Então, se você consumidor está nos assistindo, teve algum problema, você é parte suficiente, parte mais frágil, existe a inversão do ônus da prova, quem vai ter que comprovar que não lhe trouxe um dano, é a companhia aérea e, independentemente deles quererem atribuir culpa para terceiros, eles respondem independentemente de culpa. Trouxe para você ali algum problema, comprovado, que esteja em nosso ordenamento jurídico, ali ele vai ter que lhe indenizar, haja vista esses problemas, constrangimentos que você veio a ter antes, durante ou posteriormente aí a essa viagem, tá bom? Olha só, tem outra pergunta aqui, hein? Qual tipo de responsabilidade referente a essas companhias aéreas, risco do negócio, como é que funciona isso daí?
A lei ela tem um viés mais protetivo para o consumidor por reconhecer essa questão da hipossuficiência. Então, ela reconhece a responsabilidade objetiva da empresa e atribui isso ao quê? Ao risco do negócio. Ela assume essa responsabilidade perante o consumidor quando faz esse tipo de relação jurídica. E essa relação jurídica, para o consumidor, tem que ser sempre de que ele será integralmente ressarcido do seu dano. Esse é um dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à responsabilização civil da empresa. Então, nesse caso, ele teria direito a danos, possamos assim dizer, tanto moral quanto material. Mas guarda aí, vamos aí a um breve intervalo, tá certo? E você não sai daí também. Você vai aprender se você pode ter ressarcimento que você desembolsou, e se também cabe alguma indenização pelo fato do abalo à sua moral, à sua honra, tá bom? Aguarde aí, vamos a um breve intervalo. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Doutor Antônio, a gente lhe fez uma pergunta, né, no último bloco, do seguinte: entrei com ação, posso discutir danos materiais e morais? Exatamente. A gente pode ter esses dois tipos de indenização. Pelos danos materiais, que são questões palpáveis, questões de bens mesmo, fisicamente bens, e os morais, que seriam um abalo psicológico na pessoa. É isso aí. Outra pergunta: o que é um consumidor por equiparação? A teoria do consumidor por equiparação ela é bem interessante. Assim. Ela parte do pressuposto de que uma pessoa que não está diretamente relacionada, diretamente inclusa na relação de consumo, pode ser passível de dano de ato ilícito, que é o dano causado pela empresa. Por exemplo, a gente tem uma empresa aérea e um avião bate em um prédio, derruba o prédio inteiro. Essas pessoas, todas as pessoas, inclusive o edifício, são considerados consumidores por equiparação. Bem interessante. Então, assim, qualquer coisa decorrente daquela companhia aérea, colocou uma nave para circulação, seja alguém que comprou um serviço ou que, fruto do serviço prestado, atingiu esse terceiro, que em regra não seria um consumidor direto, ele pode também ser ressarcido dessa indenização? Pode. Bem legal, hein? Quais os tipos de dano? Essa pergunta é bem interessante. Os danos podem ser patrimoniais, como eu já falei, que são danos que se resumem em pecúnia. Por exemplo, perdi tantos reais pagando a minha passagem, tive que gastar dinheiro pagando o meu almoço. E também temos danos extrapatrimoniais, que são danos que são relacionados ao estado anímico da pessoa, à sua moral. Então estaria agregado aí ao dano moral. Isso. Basicamente, um é relacionado ao dano moral, material, e o outro ao dano moral. Isso é muito subjetivo em relação ao convencimento do magistrado, ou existe uma cartilha de como se atingir aí esse dano moral? A gente teve uma evolução muito considerável antigamente. Porque antigamente o dano moral ele poderia ser mensurado por uma tabela do STJ. Uma pessoa perde um dedo, se for esse dedo, ela tem direito a 5 mil. Então, hoje a gente tem uma questão de ser muito mais rígido o deferimento desse tipo de dano, de indenização no caso, porque eles afunilam muito. Então, a gente tem que sempre, nós advogados, temos sempre que comprovar a existência do dano. O dano se mede pela sua extensão. A gente tem que comprovar
como e por que houve um dano material ou moral. Existe muita dúvida em relação ao dano material, do que se refere àquilo que eu perdi. Mas eu posso perder diretamente, digamos, uma passagem aérea, tive um custo com alimentação para poder pegar um voo, mas se eu viesse a ser demitido, ou se não eu iria oferecer um curso que eu teria lá milhares de pessoas que pagaram X valor e vão ter que cancelar, o que engloba, desculpa, esse dano material aí? Nesse caso, eu até guardei esse exemplo para apresentar aqui, de um professor que tem um nível renomado e vai dar uma palestra, está escalado para dar uma palestra em Viena, para várias pessoas de vários países. E aí, por culpa da companhia aérea, ele perde o voo, perde a palestra, perde, enfim, todo o benefício pecuniário que ele poderia ter. Por quê? Porque ele poderia ser convidado a ser um professor convidado em alguma universidade, poderia ser convidado a escrever um livro, diversas opções. E aí, nesse caso, a gente tem um dano de lucro cessante, o dano emergente, temos o dano moral em dois aspectos, que é da honra objetiva e honra subjetiva. Então, a gente tem 4 tipos de possibilidade de indenização nesse caso. Bem interessante, hein? Então, assim, tem que ficar muito atento a tudo que é que pode refletir aí, fruto, às vezes, de um atraso no voo, de uma perda aí, né? Então, esse programa está sendo de grande valia para você aí que nos assiste. Doutor Antônio, e o dano moral? A gente falou aí que é uma questão muito subjetiva, desculpa, mas como é que eu posso realmente comprovar, articular, passar informações para o advogado, para que na prática a gente venha conseguir esse dano moral? Ultimamente tem sido bem difícil, mas aqui não no é Goiás, impossível. Principalmente, né? Mas o que é importante a gente ter em mente? O dano moral, ele é sempre sempre apresentado como se fosse um dano à honra subjetiva. E realmente mas não é só isso. A honra subjetiva é aquela honra em que eu fico abalado profundamente, de forma que eu preciso ser indenizado. O dinheiro não vai pagar a sua dor, mas ajuda. Mas ele proporciona a reparação do dano de alguma forma. E existe também, na teoria do dano moral, a honra objetiva. A honra objetiva é aquela em que as pessoas têm uma percepção sobre mim e eu preciso manter aquela honra. Por exemplo, o professor. Ele entraria nesse caso, por quê? Porque a reputação dele, por mais que tenham pessoas que saibam que ele não foi para a palestra por causa de um evento externo, a reputação dele deixou de crescer ou até foi diminuída. Então a gente tem um dano moral, além do subjetivo, que ele vai ficar muito triste com aquilo, porque poderia ser o sonho da vida dele. Uma ele poderia na vida profissional. A pessoa estuda 4, 5 anos para ter um doutorado e chega no momento de mostrar o trabalho, é tolhido daquilo. Então, aí temos o dano a honra objetiva e subjetiva. Muito comum aqui no Brasil, né? A gente tem aqui o extravio de bagagem, né? Não sei o que é que acontece, que eu acho que todo mundo que viaja algumas vezes no ano já teve aí, a cada ano, sua bagagem extraviada. Gera dano moral? Gera dano moral, mas não é mais presumido. Antes era presumido. A maioria dos danos causados pelas relações com companhias aéreas era de dano in re ipsa, que chama dano presumido. Hoje a gente tem que comprovar, tem toda uma questão de horário, tem um período de 48 a 72 horas que você pode receber sua mala, que aí vai ser mensurado. Tem as questões de se você perdeu na ida ou se você perdeu na volta, porque na volta você já vai para casa. Então, os juízes eles sempre tentam colocar isso numa peneira para poder ver de forma mais clara o dano e não simplesmente dar um aso a um oportunismo de uma pessoa que queira ganhar dinheiro às custas de uma empresa. Ou é o dano moral ou é o mero de sabor, né? É o mero de sabor. Gente, nosso programa foi muito bom hoje, né? Mais um programa que tira suas dúvidas, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Quero agradecer a sua audiência de hoje. Doutor Antônio, muito obrigado. Foi bom ter você novamente aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Gente, Deus te abençoe e até a próxima.